The Messiah will be the judge. The Mashiach will be the judge, and not for what he sees, and not for he hears, but what he smells. You believe the Mashiach ben David is coming to Mashiach this ben David temple? is very soon, and he is a Jew, and he is not Jesus. And if the Christians want to hold it, they can hold it. But we will never change our mind. We prefer to go back to Auschwitz and not to change our religion. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E essa notícia de primeira mão, não vi vídeo algum no YouTube até agora comentar sobre isso. Essas informações são muito importantes, principalmente para todos aqueles que me acompanham nesse estudo de geopolítica mundial. Israel, o Instituto do Templo, aquele que é responsável pela construção do terceiro templo lá em Israel, anuncia a vinda do anticristo, a vinda do antimessias. É real, é verídico. Saíram aqui as informações direto do Instituto do Templo, de um rabino que é conceituado, um rabino que se diz aí ter o sangue de Davi, ser da mesma linhagem de Davi, ser da mesma linhagem do próprio Messias, pois o próprio Cristo era da linhagem de Davi. Porém, esses judeus, esse povo não acredita que Cristo foi ali um Messias, e eles anunciam agora a vinda do Messias, entraram na era messiânica. Eu tenho falado isso aqui há muito tempo já no canal, tenho batido nessa tecla, e é algo surpreendente. Tivemos em julho, agosto mais ou menos de 2018, o nascimento da novilha vermelha, por mais de 2000 anos esperada em Israel. Já tivemos os indícios da construção do terceiro templo. Agora, no dia 10 de dezembro, alguns dias atrás, tivemos aí eles consagrando a pedra para início dos sacrifícios. So yeah, what we've got here is this new Sanhedrin and the dedication of the third temple altar, which is unbelievable to see. We thought this was fake news, friends. We didn't realize this was even real news. We thought it was one of those weird articles on the internet, but it turns out 10:30 a.m. this morning in Jerusalem, we actually have a dedication ritual for the altar, sacrificial altar of the third temple. E tivemos agora o anúncio, eu vou ler a reportagem aqui para vocês, para que seja feita a coroa que será colocada na cabeça para eles do Messias, mas que nós sabemos que é o verdadeiro anti-Messias. Agora, um adendo rápido, você tem que entender, eu peço que você compartilhe essa mensagem com as pessoas, pois é necessário que as pessoas saibam disso. Um adendo rápido, muitas pessoas não entendem as ligações do sistema, não entendem nada sobre nova ordem mundial e muitos dão pitacos. É necessário que eles coloquem presidentes em determinados países que façam aí com que as pessoas se voltem para lá e que deem forças para que isso aconteça. Não é estranho Israel, um país pequeno, ser idolatrado por muitos outros países, Estados Unidos, por exemplo, França com Emmanuel Macron, agora no Brasil, Bolsonaro. Não existe presidentes que possam ser contra o sistema, contra uma nova ordem mundial e que estão aí pró-sionistas, pró-Israel. Sionistas, se você não sabe o que é isso, recomendo que assista alguns vídeos aqui do meu canal, qual eu falei sobre isso, para que você entenda realmente a situação. Pois o próprio anticristo, esse líder, que será um líder mundial, tanto político quanto religioso, virá de lá. Ele será coroado por Israel e eles já anunciaram essa coroação. Bolsonaro é um presidente que foi colocado aqui no Brasil pela elite para que ele pudesse dar o seu amparo a isso. Então ele está fechado com a nova ordem mundial, sim, pois a nova ordem mundial virá de lá. Esse único líder será ou o anticristo ou o antimessias, olhando por um lado religioso, ou o único líder supremo mundial, o qual dominará a nova ordem mundial, o qual será colocado aí para que nós todos possamos olhar com nossos próprios olhos nos próximos anos. Donald Trump, que se diz aí anti-globalismo, anti-nova ordem mundial, Bolsonaro e muitos outros presidentes estão fechados com isso. São braços
que muitas vezes parecem estar opostos de um sistema, mas que a cabeça que os controla é apenas uma. Então entendam essas coisas de uma vez por todas, ok? Para que vocês consigam entender e fechar aí esse quebra-cabeça, montar todo esse quebra-cabeça. E você vê isso aí, Israel já mandou uma notícia aí dizendo que o Brasil manteve a promessa de apoiar Israel durante a votação na ONU. O próprio Bolsonaro fez isso, notícia que saiu no dia 6 de dezembro. E aí a gente vê a notícia de qual eu estou falando, que saiu no dia 9 de dezembro, alguns dias atrás, onde diz assim: rabinos fazem campanha para preparar a coroação do Messias. Eu vou ler isso aqui para que vocês acompanhem junto comigo e no final farei uma rápida explanação. Iniciativa quer deixar coroa de ouro pronta, antecipando a construção do terceiro templo. Vamos lá. Yosef Berger, rabino responsável pelo túmulo do rei Davi no Monte Sião, iniciou um projeto para que seja preparada uma coroa de ouro, com a qual será coroado o Messias após a sua chegada em Jerusalém. O líder judeu, que afirma ser descendente da linhagem de Davi, destacou ao Breaking Israel News que a fundação do Estado de Israel e a Guerra dos 6 Dias foram milagres e que já estamos vivendo o início da era messiânica. Então, entramos na era messiânica. Segundo ele, ter a coroa pronta apressará a chegada do rei. Então você percebe agora, você consegue juntar todas as informações, puxar aqueles vídeos que eu fiz agora no final do ano de 2018, o qual eu falava, tal coisa anunciou a vinda do anticristo, tal filme anunciou a vinda do anticristo, comercial de televisão anunciou a vinda do antimessias. Conseguem enxergar? A Nike anunciou a vinda do antimessias. Quem lembra disso? Eu fiz o vídeo, está aqui no canal. A Avon, uma empresa grande, anunciou a vinda de um novo líder. Chegou a Avon Segno, a marca do novo líder. Filmes como o próprio Aquaman, trazendo aí alguém que é maior que um rei. O que seria maior do que um rei? What could be greater than a king? Ou então o próprio Rei Leão, que eles colocaram no momento certo para fazer um novo filme com as imagens muito melhores do que de 20 e poucos anos atrás, anuncia a vinda do rei. Everything the light touches is our kingdom, and will rise with you as the new king. Consegue começar a encaixar as peças desse quebra-cabeça? Vamos continuar lendo a reportagem. Por 2000 anos, Israel esperou pelo Messias, disse Berger. Como um símbolo de nossa crença de que este período de espera terminou, devemos preparar uma coroa, já que o seu primeiro ato será restaurar a dinastia davídica, algo visivelmente diferente de qualquer outra realeza que já existiu. Ou seja, negando totalmente ao Cristo, negando totalmente ao Messias, aquele que se disse construir a verdadeira igreja, né? A morada e habitação eterna do Pai. Eles mais uma vez negaram os construtores, aqueles que são envolvidos com os construtores, os maçons. Você percebe como as coisas se encaixam? Eles negaram totalmente a Cristo e eles continuam negando. Os templocentristas, os que querem um templo físico de pedra, que não aceitaram que a igreja, o nosso corpo, seja o verdadeiro templo, morada, a casa do Criador, eles não aceitaram isso, eles querem um templo de pedra, eles querem ver, eles querem um templo físico, não acreditam no espiritual. Esses aí negaram o próprio Cristo. E agora tem como você dizer que esses presidentes, inclusive o próprio Bolsonaro e muitos outros aí ao redor do mundo, estão fora desse sistema, estão contra esse sistema? Não, eles estão todos unidos, eles trabalham aí em conluio com a maçonaria, trabalham para os sionistas. A maçonaria é um braço que trabalha para os próprios sionistas, os judeus sionistas que estão preparando tudo isso. Então todos eles, exatamente todos, estão totalmente contra a Cristo, contra o Messias. Olhe, encontre a porta estreita, pois essas informações são sérias. Se você crê no espiritual, se você crê em Cristo, é necessário que você estude sobre essas coisas para que não seja enganado e para que não fique admirado quando a vinda desse novo líder, desse novo Messias, que será coroado aí com uma coroa caríssima, a gente já vai ler aqui, quando ele chegar, para que você não seja como a grande maioria, como a grande multidão e acabe idolatrando esse homem, idolatrando homens. Vimos no Brasil aí quantas pessoas não idolatraram Lula, quantas pessoas não idolatraram Bolsonaro. Homens idolatrando homens, esquecendo totalmente dos ensinamentos de Cristo. Abra seus olhos, fique atento a todas as informações, estude cada vez mais,
pois muitos, mas muitos mesmo, idolatrarão este homem que será colocado aí como novo líder e que em breve será coroado para que o mundo todo possa ver. Vamos continuar. Para justificar o seu projeto, além de dizer que tem apoio de outros rabinos, Berger cita a profecia de Zacarias 14:9, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, um será o seu nome. O rabino enfatiza que o estabelecimento de um novo rei de Israel garantiria que o exílio terminaria, estimulando a volta de todos os judeus para Israel, e apressaria a construção do terceiro templo, restaurando os sacrifícios. Isso é o que eles dizem que o próprio Cristo, o próprio Messias não cumpriu, né? Foram as profecias que não foram cumpridas, justamente porque eles não olham pelo lado espiritual, olham apenas pelo lado físico. Eles não aceitaram que Cristo construiria o terceiro templo, eles não aceitaram que Cristo conseguiria aí cumprir essas profecias. Tanto é que o próprio Messias, em frente a eles naquela época, disse: destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Mas eles não entenderam que Cristo falava do seu próprio corpo, está escrito isso. Eles pensaram que era aquele templo que estava atrás dele, o templo de pedra, um templo físico, e falaram: como é que ele pode reconstruir um templo que foi construído em 40 e poucos anos, em 3 dias? Eles não entendiam nada do espiritual, apenas o físico. Vamos continuar para o vídeo não ficar muito longo. Somos ordenados a antecipar isso, orar por ele, em todos os momentos até que mereçamos vê-lo com nossos próprios olhos, explica Berger. Olha como ele já está idolatrando alguém que ele nem sabe quem é, ele nem conhece, mas sabe que virá e virá com muito poder. Está escrito no Midrash, tradição rabínica, que a geração que antecipa e anseia pelo reino de Deus é redimida imediatamente, mas essa antecipação, como todo mandamento da Torá, é fortalecida quando acompanhada por uma ação concreta. O responsável pelo túmulo de Davi lembra todos os esforços feitos para preparar o terceiro templo e que os utensílios necessários estejam prontos, mas não foram feitos os preparativos específicos para o Messias que construirá o templo. Ao preparar uma coroa, estamos dando o primeiro passo para trazer a visão interior de um rei para a realidade. A beleza de um verdadeiro rei não foi vista no mundo desde o início do exílio e os profetas nos asseguraram que ele viria. Encerrou. O custo estimado da coroa é de $50.000. Então você vê que essa coroa custa $50.000. O Instituto do Templo já treinou os sacerdotes, o Instituto do Templo já tem tudo preparado para a reconstrução do terceiro templo. Eles creem fielmente que esse é o Messias que está vindo, negando totalmente aquele Cristo que nós já conhecemos, que trouxe aquele mandamento de amor para todos nós. Essas mensagens são realmente muito importantes. Eu fico lisonjeado em poder estar passando isso aqui para vocês, pois ver essas coisas debaixo de nossos olhos é realmente incrível. Para mim, é realmente incrível. É por isso que eu peço que vocês compartilhem essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis. Inscrevam-se no canal caso seja a primeira vez de vocês aqui e continuem estudando. Não se deixem enganar, não se deixem enganar por qualquer coisa que vocês veem aí. Eu vejo hoje muitos cristãos maravilhados com a construção do terceiro templo. Isso tudo é profecia, isso tudo está escrito. Porém, não é como eles dizem, esses que negaram a Cristo. Eles aguardam o Messias dele, mas o nosso Messias já veio e sabemos que, de acordo com aquilo que está escrito, que já foi profetizado, que quem virá reinar agora é o próprio anticristo, o próprio antimessias. Eles voltarão com o sacrifício de animais, negando totalmente o sacrifício de Cristo. Eles voltarão com aquelas práticas judaicas, as práticas de dízimos em alimentos, as práticas de um sacerdócio físico, tudo conforme havia acontecido na época de Cristo, tudo aquilo que Cristo foi contra e que eles mesmos, por negarem a Cristo, se reuniram e o mataram. Pessoal, muito obrigado por estarem acompanhando esse vídeo até aqui. Mais uma vez eu peço, passem essa informação para frente, pois é realmente muito importante. Nenhum canal aqui no YouTube fala sobre isso, pois muitos ainda não conseguiram enxergar por trás desse véu que está aí na frente dos olhos deles. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e vamos esperar por novas informações.